não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Muitas pessoas perderam atualmente até o sentido do que é certeza imediata, do que é evidência imediata. Elas não têm mais isso. Elas estão de tal modo confundidas, vamos dizer, numa rede de argumentos e pensamentos, etc., que elas não são capazes mais de confessar o que sabem. Mas olha que coisa preciosa. Aquilo que você efetivamente fez, e que ninguém mais sabe que você fez, que só você sabe, ainda que seja um monte de pecado, ainda que seja um monte de merda, é realidade. Está entendendo? Não é um pensamento seu. Isto é um ponto firme onde você pode se agarrar. E ali você adquire o quê? O senso da certeza, o senso da evidência, o senso do imediato, que é a base de todos os conhecimentos possíveis. Você pode medir a confiabilidade dos conhecimentos conforme eles se aproximem ou se afastem deste legado, por assim dizer, deste legado autobiográfico que cada um de nós tem. Mesmo que esse legado seja constituído só de porcaria. Vocês olha, passei minha vida aí, né, tomando pico, né, roubando, matando, estuprando, fazendo tudo. Eu digo, muito bem. Essa história é preciosa, porque você sabe que isto é real. E você não pode fugir dessa história. Está entendendo? Porque é a única que você tem. Então, esta história, é claro que se ela tiver bons momentos, é melhor do que ser constituída só de porcaria. Mas mesmo que seja constituída só de porcaria, né, porque não, aliás, não existe, ninguém tem uma vida tão ruim assim. Né? Por exemplo, quando as pessoas reclamam dos seus pais, de meu pai me abandonou, etc. Agora, por pior que seja o seu pai, tem uma coisa que ele fez por você que você não poderia fazer, ele gerou você. Então, no mínimo, esta gratidão você tem que ter. O cara fez algo por mim, que eu jamais poderia fazer. Tá certo? Então, vamos dizer, este é um dado da realidade. Então, a sua história também, ela é este patrimônio de dados de realidade que você não pode negar. Então, por exemplo, quando você estuda história, ou ciências sociais, ciências políticas, qualquer coisa, você deve perguntar assim mesmo, essas coisas que eu estou pensando, que eu estou acreditando a partir do que eu li, do que eu estudei, eu as conheço com certeza como conheço a minha própria história? Se eu não conheço, não tenho este grau de certeza, então eu tenho um grau menor de certeza. E aí você pode aplicar aquele critério que está na apostila Inteligência, Verdade e Certeza, que é o da gradação dos seus conhecimentos. E a partir da hora que você tiver essa gradação, aí você se tornou um estudioso responsável. Porque você, quando acredita que sabe algo, você sabe se sabe aquilo com certeza imediata e evidência, com alto grau de probabilidade, com verossimilhança ou só como especulação de possibilidade. E se você não sabe distinguir esses quatro, se você não sabe que aquilo que você sabe é certo, razoável,
verossímil ou meramente possível, então você não sabe nada a respeito. Quer dizer, a gradação da confiabilidade do conhecimento é básica para a ética da vida intelectual. Agora, o critério da confiabilidade, o critério da credibilidade, não é dada por nenhuma certeza cartesiana, tipo penso logo existo. Não é nada disto. É dada pela confissão do que você já sabe. Principalmente daquilo que só você sabe. Porque aí você não tem para quem perguntar. E se você não tem para quem perguntar, você não será escravo de pretensas autoridades externas. Você é o único juiz. Só tem você e tem quem? O observador onisciente. O próprio Deus. Que, se você confessa o que sabe, ele te ensinará mais alguma coisa que você não sabia. Cada vez que você admite a estrutura da realidade tal como ela é, cada vez que você cava onde está, o que acontece? Uma parte daquele imenso reservatório do conhecimento por presença sobe à sua consciência. E você fica sabendo algo mais. Estão entendendo? Esses são princípios do método. É claro que isso aqui já é uma exposição propriamente filosófica, mas não feita como exposição filosófica, como exposição teórica, e sim feita como conselhos, regras práticas. Então, quando no começo do curso eu pedi a vocês aquele exercício do necrológio, tá certo? É porque o necrológio, quer dizer, a figura do eu ideal, por assim dizer, é a unidade de medida com que você mesmo vai medir o que você sabe a seu respeito. Tá entendendo? Então, o eu ideal foi sugerido aqui para servir de unidade de contraste em relação à sua biografia real. Então, o contraste sempre torna tudo nítido. A mente humana tem isso, ela sempre pensa por pares de opostos. A mente humana é eminentemente dialética. Deus não é dialético, mas nós somos. Tá certo? Então, vamos dizer, aí, Marcos Marisa, a diferença entre a esperança cristã e, vamos dizer, a fuga gnóstica da realidade é que o gnóstico foge para uma dimensão superior onde ele acredita que vai ter um conhecimento universal. Ele acredita que ele vai ver as coisas desde um ponto de vista divino. Ao passo que, note bem, quando Jesus diz essa coisa que você não vai saber o futuro, tá certo? E, ao mesmo tempo, ele dá aquele conselho, carrega a tua cruz, pega a tua cruz e segue-me. Não é isso que ele diz? Ora, essa cruz representa o quê? Entre inúmeros outros significados, o simbolismo da cruz é uma coisa inesgotável. Entre outras coisas, a cruz simboliza o cruzamento das condições de espaço e tempo e número que nos limitam e nos definem. Ou seja, a realidade da nossa vida nesse preciso momento, nesse preciso lugar, onde nós devemos cavar. Quer dizer, é o conjunto das condições reais que nos determinam e fazem que nós sejamos o que somos. Então, o carregar a sua cruz é às vezes definido como você arcar com os seus pecados. Mas o que é arcar com os seus pecados? É contar a sua história. Está compreendendo? Você não pode contar a sua história se você contar só os pecados. Porque senão falta o elemento de contraste. Está entendendo? Se você chegar, para você mesmo, chegar diante de Deus e dizer, olha, eu sou o pior pecador do universo, eu sou isso, eu sou aquilo, você vai estar exagerando, você está mentindo, você sabe que você não é. Você não é um genocida, você não é estuprador, você é um pecador vulgar como qualquer outro. Seus pecados não são pior que os meus, nem do vizinho, são os pecados medíocres, idiota, está entendendo? E nem essa vaidade de ser um grande pecador você pode ter. Tá certo?
Então, porque se você começa a exagerar os seus pecados, você cai naquilo que Agostinho fala. Agostinho diz que nada agrada mais aos diabos do que você aumentar o poder deles, do que você inflar o poder deles. Eles não são tão poderosos assim. Eles não dominam você 100%. Eles dominam um pedacinho quando você está distraído. Né? Às vezes dominam por dias e dias, por meses, por ano, mas nunca totalmente, nunca 100%. Né? Porque senão acabaria a dialética, acabaria o conflito. Entendeu? Aquele gênero de teatro medieval, os autos, sempre mostravam, né, a alma, o diabo e o anjo. Tá certo? Então, a alma está sempre nessa tensão. Ela nunca se define para um lado nem para o outro. Tá certo? Então, esta tensão é que você tem de confessar e buscar, vamos dizer, cada vez mais a linguagem exata. Né? A linguagem exata é aquela na qual você pode falar com o observador onisciente. Isso aqui é muito importante. Porque é ela que vai te dar a medida estilística, por assim dizer. Se você sabe que tudo o que você disser, o seu ouvinte já sabe e sabe mais do que você, você vai ter que falar as coisas com uma exatidão e com uma sinceridade integral. E esse é, vamos dizer, o segredo da tremenda força do estilo de Agostinho. Como do estilo de São Paulo Apóstolo também. São grandes escritores, enormes escritores, né? Dos mais fortes que a humanidade já conheceu. Então, tudo isso baseado nesta coisa de que eles não vão falar com a voz de um eu superior, de um eu transcendental. Eles não vão falar com a voz de Deus, mas vão falar com a sua própria voz para Deus. Então eles não estão brincando. Eles estão fazendo uma coisa verdadeira que os instala na realidade da sua própria vida. Está entendendo? Note que a aquisição de estudo, leitura, erudição, etc., etc., se ela é separada disto, ela se torna uma doença, uma forma de loucura. Onde você não se interessa mais pela realidade, você só se interessa por enigmas lógicos que você mesmo inventou ou que você copiou de outras pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa questão que as pessoas vivem levantando, tá certo? Do determinismo e livre-arbítrio. Tá certo? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu odeio esta questão. Eu odeio isso com todas as minhas forças. Por quê? Eu digo muito bem. Vamos ver como é que a gente trata, e aqui eu vou dar um exemplo breve, mais tarde eu vou voltar a esse assunto com mais detalhe. Como é que a gente trata uma questão, vamos dizer, com a verdadeira técnica filosófica. Veja, se você está seriamente empenhado em filosofia, como eu suponho que vocês todos estejam, e os que talvez entraram com a perspectiva errada, pode acontecer, aos poucos vão entender como é que funciona o negócio e vão adotar a perspectiva verdadeira, eficiente. Então, vocês não podem aceitar qualquer questão. Porque essas questões, vamos dizer, são colocadas para você como enigmas e como pegadinhas. E quem gosta disso é o diabo. Quer dizer, o diabo gosta de colocar para você questões que não tem saída, que você fica atrapalhado, que você fica louco para encontrar uma resposta, e você fica correndo atrás da resposta como um cachorro, que você tivesse amarrado uma salsicha no rabo dele e ele fica correndo ali. Tá? Então as pessoas vão correndo atrás da salsicha faz séculos. Tá entendendo? Muito bem. O verdadeiro espírito filosófico, ele não joga com conceitos abstratos. Ele quer criar conceitos para descrever ou explicar a realidade da experiência. A realidade da vida humana. Ou seja, quer cavar onde está e não numa altura
teorética hipotética, onde você vai ter uma resposta final sobre uma questão metafísica do determinismo e livre-arbítrio. Né? Isso é teatro mental. Tá certo? Se vocês lerem os diálogos de Platão, vocês verão que Sócrates está continuamente trazendo as pessoas de volta, desde a altura onde elas criam as suas opiniões, para a realidade do que elas efetivamente sabem. Às vezes até mostrando a ela que elas sabiam mais do que imaginavam. Elas estavam curtindo um falso conhecimento inventado, construído, quando na verdade, se procurassem dentro de si mesmo, encontrariam mais conhecimento, tá certo? Simplesmente pelo método da confissão, como ele faz no diálogo Mênon com o escravo analfabeto. Eu não sei se o exemplo que Platão inventou ali, de mostrar que o escravo sabia alguma coisa de geometria, eu não sei se esse exemplo é totalmente adequado, mas é uma imagem, uma figura de linguagem, para dizer, olha, tem muita coisa que você já sabe, e que basta você declarar as coisas como elas são, tá certo? E você vai descobrir que você tem um depósito de conhecimento enorme. Você não precisa inventar, não precisa criar nada, não precisa construir nada. Então, mas quando vem alguém e lhe coloca essas pegadinhas, como por exemplo determinismo e livre-arbítrio, o que você tem que fazer é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi bem. O que você quer dizer com essa coisa? Ou seja, nós vamos pegar essa dupla de conceitos e tentar aplicá-los à realidade da experiência tal como eu a conheço, para ver a que eles se referem na verdade. Então, o determinismo e o livre-arbítrio, das duas uma, se você tem que escolher um deles, é porque você o está tomando como absoluto. É o livre-arbítrio total ou o determinismo total. É assim? Ora, se esses conceitos são absolutos, eles só podem se aplicar, vamos dizer, a seres que têm essa dimensão absoluta. Então perguntemos, existe determinismo e livre-arbítrio em Deus? No infinito? Deus pode ser livre ou predeterminado? Bom, por um lado, vamos dizer, ele já sabe tudo o que vai acontecer e tudo o que ele vai fazer. Ele é onisciente, então ele já sabe tudo. Então, digamos, então ele está predeterminado. Digo, sim, mas ele está predeterminado por quem? Se nada o predeterminou, ele não pode estar predeterminado. Não é porque ele decidiu fazer tal qual coisa, tá certo? Que você pode dizer que ele está predeterminado. Ele não está predeterminado, ele está determinado. Ele está decidido. Por outro lado, Deus pode ser livre. Eu digo, livre do quê? Existe um elemento externo que possa coagi-lo? Não. Então ele não pode ser nem prisioneiro nem livre. Esse conceito não se aplica. Então, de cara, tiramos. Excluímos esta dimensão. O conceito de determinismo e de arbítrio não se aplica a Deus. E, portanto, não podem ser tratados nesse nível. Muito bem, tentemos agora, então, aplicar aos seres humanos. Vejamos se um determinismo absoluto, ou um determinismo, ou uma liberdade absoluta, pode ser concebida em função da realidade dos seres humanos, tal como ela se apresenta na nossa experiência. E muito bem. Se eu tivesse uma liberdade absoluta, eu faria o que eu bem entendesse. E nada poderia me limitar. Ou seja, todos os seres em volta estariam todos predeterminados por mim. Então, a minha liberdade absoluta traria o determinismo para todos os outros. Eles estavam todos ferrados. Se existe um ser humano absolutamente livre, ele é o único. Não pode haver dois seres humanos livres. Então, conceito da liberdade absoluta, babau. Se
por outro lado, eu estivesse totalmente predeterminado, os meus pensamentos também estariam predeterminados. E não haveria possibilidade de eu me colocar alternativas. Se eu estou predeterminado, os meus conhecimentos também estão predeterminados. Estão predeterminados todos desde já, e eu tenho em mim já o conjunto de todas as predeterminações que me definem. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.